Então, pessoal, estamos resolvendo, né, o segundo simulado da prova número 1 do curso de Geometria Analítica e Vetores ofertado pela Universidade Federal do Maranhão no campus de Valses. Eu sou o professor Raiveu, professor de matemática deste campus e, em particular, desta disciplina, né, este período letivo, né. Então, no vídeo anterior consideramos o exercício número 2, estamos resolvendo esse exercício. E esse exercício estava pedindo, demonstrar se esse sistema que está sendo mostrado na tela de duas equações, um sistema linear de duas equações com duas incógnitas, era consistente ou não. E consistente, neste curso significa, que é um sistema que tem pelo menos uma solução. Se um sistema dado não é consistente, significa que não tem solução. E vimos nesse problema como atacar vimos en uno de esos vídeos ahí cómo atacar ese problema, ¿no? Desde el punto de vista da álgebra, ¿no? Entonces, tú tienes aquí que esa aquí es una ecuación, y esa ecuación en un mundo algébrico corresponde con una línea que podemos identificar como la línea L1. Esta aquí también es otra ecuación, una ecuación en dos variables. Essa equação tem ambos os coeficientes das variáveis são diferentes de zero, e, portanto, essa aqui também está em uma linha. E identificamos como a linha L2. Essa linha aqui é L1 e essa linha é L2. Vimos que no plano cartesiano só há três opções para duas linhas. Ou elas não se cortam, ou elas se cortam num único ponto, ou a linha L1 igual a linha L2, e nesse caso as linhas são iguais, são paralelas coincidentes. Isso aqui significa que as linhas não são paralelas não coincidentes, e isso aqui significa que as linhas se cortam, né? Pronto. Mas digamos que tu queres enxergar esse negócio de forma geométrica, né? De forma geométrica. Então, se tu queres desenhar cada uma dessas linhas, então o que tu tem que fazer? Tu tens que encontrar pelo menos duas soluções dessa equação aqui, pelo menos duas, de fato, exatamente duas soluções distintas. Uma vez que tu encontras duas soluções dessa equação, então tu ligas esses dois pontos com uma linha, né? Essa linha corresponderia à linha L1. E tu faz o mesmo processo para a segunda equação. Para a segunda equação, tu precisaria que duas soluções distintas dessa equação. Uma vez que tu tenhas essas duas soluções, tu ligas essas duas soluções por uma linha, né? Essa seria a linha L2. Então, dessa vez, demonstra, né? Uma vez que tu faz isso. Então, eu preparei aqui o negocinho, né? Eu já encontrei essas duas soluções, né? Digamos, aqui, ó. Legenda e valor aqui também. São feinhas, né? Mas não tem problema, né? Não tem problema. Eu estou mostrando aqui dois casos particulares, né? De dois pares, duas listas ordenadas de tamanho 2, né? Que satisfazem essa equação aqui. Beleza? Então, uma vez que tu encontra esses dois pares, tu liga esses dois pares com uma linha recta. Essa linha recta, né? Essa linha L1 corresponderia, né? Com o conjunto solução dessa equação aqui. Beleza? Bom, então essa linha L1, né? Passando por dois pontos distintos, esses dois pontos distintos correspondem com dois pares que são soluções dessa equação aqui. Agora, né? O que eu expliquei naquele vídeo. Bom, aqui tu quando isola y aqui, tu crias uma função. Essa função aqui é uma função linear, né? É uma função linear. Essa função aqui tem gráfico, essa linha aqui. O 1 que aparece aqui, né? Esse pontinho aqui é o ponto de corte dessa linha L1 com o eixo y. Então, esse 1 que aparece aqui é a segunda entrada do ponto de intersecção dessa linha L1 com o eixo y. E esse menos 2? Cara, esse menos 2, ele é um quociente de diferenças, né? Então, dado qualquer par de pontos na linha, né? Distintos, né?
tú puedes formar un número, ¿no? que en una de esas aulas llamamos de cociente de diferencias. Entonces, digamos que tú fixó dos pares, que son esos dos aquí. Entonces, tú formando un cociente. ¿Cuál cociente? Bueno, digamos que tú pegas ese par aquí. Tú pegas a segunda entrada de ese par menos a segunda entrada del primero par, ¿no? Esa diferencia será un numerador de la expresión cociente de diferencia. Y en un denominador, ¿no? Tú colocas que a primera entrada de ese par aquí menos a primera entrada de ese par aquí, ¿no? Beleza? Entonces ese número aquí, ¿no? Llamado cociente de diferencia, ¿no? Es llamado de inclinación da línea, ¿no? Da línea. Ese número aquí es igual a menos 2, ¿no? Pronto. Agora, nesse mesmo plano aqui, eu poderia desenhar outra linha, né? Mas eu vou abrir uma tela aqui, diferente, né? Para te explicar o que eu fiz aqui. Bom, nessa segunda equação, né, que apareceu na tela lá no PDF da prova, eu também fiz o seguinte, eu encontrei dois pares de pontos, né, que resolviam a equação. Por exemplo, esse aqui, legenda de valor. Opa, outro ponto também aqui é esse aqui, legenda de valor. Pronto. Então, olha só. Aí encontrei um par que satisfaz a equação, esse par também satisfaz essa equação aqui, né? Uma vez que tu encontra dois pares que satisfazem a equação, tu ligas esses pares com uma linha, né? Então, essa linha aqui ligando esses pares é a linha L2, que corresponde com essa equação, corresponde no sentido de ser o conjunto solução da equação. Beleza? Então, se tu colocar essas duas linhas no mesmo plano, tu vai encontrar que essas duas linhas se cortam. Mas aqui o que estou falando para ti é o seguinte, olha, eu isolei aqui, isolei y. Quando isolo y, tu encontra a função cujo gráfico corresponde com essa linha. Então, essa função g, né, é a função x menos 3. Essa função aqui tem gráfico essa linha. E qual é a inclinação dessa função? É 1. E que é esse 1? Esse 1 é o quociente de diferenças, né? O quociente de diferenças de dois pares de pontos distintos em L2. Então, vamos lá como se forma esse quociente. Digamos que tu fixa dois pontos. Um deles eu etiquetei com x4 e y4, e o outro etiquetei com x3 e y3. Então, eu formo o seguinte quociente de diferença. y4, que é a segunda entrada desse ponto aqui, menos a segunda entrada desse ponto aqui. Isso como numerador. E no denominador dessa expressão, tu pega a primeira entrada desse ponto aqui, menos a primeira entrada desse ponto aqui, né? Isso sempre te dá, isso sempre te tem que dar igual a 1. Né? Então, como eu expliquei lá, né? Tu usas que como a inclinação desse cara aqui é 1 e a inclinação desse cara aqui é menos 2, essas linhas devem se interceptar. Né? Vamos ver se eu consigo colocar isso aqui. Aqui. X menos y igual a 3. Pronto. Esas líneas se intersectan aquí en ese punto. ¿No? Esa línea L1 y esa línea ecuación 3 que corresponde con la etiqueta L2 se intersectan en ese punto aquí y por tanto el sistema es consistente. Beleza? Ok. Entonces voy a voltar ao PDF da prova, né? Para resolver a questão da matriz. Exercício 5. Construa uma matriz B de tamanho 5 por 4. Então, eu expliquei na sala, né, que esse símbolo aqui indica uma matriz. E, e variando de 1 até 5. Então, a matriz que tu quer construir tem 5 linhas. Agora, J, né? J variando entre 1 e 4.
Então, nesse caso, a tua matriz deve ter 4 colunas, né? E o ijésimo coeficiente de B vem dado por essa expressão aqui. Então, eu digo que a matriz que vai ser construída não é qualquer matriz, porque eu obriguei, né? Eu condicionei o ijésimo elemento da matriz, eu condicionei. E a condição é que, o índice I menos o índice J tem que ser B y J, o sea, o ijésimo elemento de B vem dado pela diferença de índices. Beleza? Então vamos fazer alguns exemplos. Vou fazer todos, porque senão fica aburrido. Um. Então, esse é o elemento da matriz B que está na primeira fila com a primeira coluna. Então, segundo isso, segunda fórmula deve dar zero, porque 1 menos 1. B2, 1. Essa etiqueta corresponde ao número da matriz que está na linha 2, coluna 1. Então, nesse caso, 2 menos 1 te dá 1. Vamos fazer outro. 4, 4. Tem sentido esse 4, 4? Sim. Por quê? Porque a matriz tem 5 linhas e 4 colunas. Então, essa etiqueta aqui corresponde com o número real que está na linha 4 e na coluna 4 da matriz. Nesse caso, segundo essa regra aqui, te daria 4 menos 4, isso te dá 0. E assim sucessivamente, né? Tu construes cada elemento que aparece, cada número real que aparece nesse arranjo rectangular B. Beleza? Ok. Agora, a questão número 2 desse ponto, né? Desse ponto da prova, diz assim: o desenho que abaixo se mostra, né? O desenho que abaixo se mostra, mostra 6 pontos indicados por P1, P2, P3, P4, P5, P6. Então, você está vendo P1, P2, P3, P4, P5 e P6. Além disso, né, o desenho também mostra segmentos ligando algum desses pontos. Então, alguns desses pontos estão sendo ligados, né, por segmentos. Nesse caso, o desenho mostra segmentos de retas. Determine a matriz G, né? Então, a prova te está falando aqui, esse objeto aqui indica uma matriz. Segundo isso, o I percorre, né, os naturais de 1 até 6. Então, a tua matriz deve ter 6 linhas. E o J, né, percorre os números naturais de 1 até 6 e, portanto, a matriz deve ter 6 colunas, né? Agora, o ijésimo elemento dessa matriz vem condicionado pela seguinte regra. Bom, tu tem que é igual a 1. Se houver um segmento ligando o ponto PI com o ponto PJ, olha aqui, I, índice I, J, índice J. Então, se houver um segmento de reta ligando P1, PI com PJ, nesse caso, o elemento ijésimo da matriz é 1. E 0 em outro caso. Ou seja, se não houver um segmento, né, ligando PI com PJ. Então, beleza. Então, a tua matriz G, né, vamos fazer, por exemplo, G. Eu tenho 6 linhas e 6 colunas. Beleza? Eu vou fazer algumas. G11. G11. Eu vou fazer aqui no cantinho, G11. Beleza? Estou no cantinho aqui. G aqui. No cantinho, para encontrar o valor dessa etiqueta. Essa etiqueta aparece na linha 1 com a coluna 1 da matriz. Então, nesse caso, é 0. Por quê? Porque não há um segmento de reta ligando P1 com P1. Beleza? Aqui, G12. Nesse caso, vamos lá, P1 com P2 se ligam através desse segmento, né? Então, seria 1. Então, eu vou fazer aqui no cantinho, G12 é 1. Agora, G13. Essa etiqueta corresponde com o número real que está na linha 1 com a coluna 3 da matriz. Então, tu diz, não há um segmento, né? Não há um segmento ligando esse cara aqui com esse cara aqui. Não, eu poderia fazer isso. Não, mas isso aí não corresponde com um segmento, né?
como nós sabemos que um segmento seria uma união de segmentos e o problema não considera isso como um segmento a priori, né? Então, não há um segmento, há um caminho que ligue, um caminho, segmento, né? Que ligue P1 com P3. Há uma união de segmentos e isso não estamos considerando. Então, nesse caso, aqui é zero. E assim sucessivamente, né? Então, tu podes criar, né? Todas as etiquetas que corresponden a números reais que siguen esa regra aquí. E1, si hubiera un segmento ligando PI con PJ, y es 0 si no hubiera un segmento de recta ligando PI con PJ. Y de esa forma construye matriz Y. Y yo fecho por aquí esa cuestión de matriz y a cuestión número 2, ¿no? Reformulando a cuestión número 2. Beleza, obrigado.